Então, um exemplo, uma pessoa hoje que investe R$ 300, né, por mês, durante 30 anos e com uma rentabilidade de 1% ao mês, ao final desses 30 anos ela tem R$ 1 milhão. A educação financeira, você pensa, todo mundo pensa que é números, né? Ah, professor de matemática, então faz educação financeira. Mas quando você vai atuar, você vê que não é nada disso, entendeu? É muito mais comportamento do que o próprio, ali, a planilha. As pessoas, às vezes, elas jogam alguma frustração, algum problema pessoal. As crenças, os sabotadores, né? Isso, tudo em ali. cima das compras, né? O consumo excessivo. É muito além. É muito além de número, né? Quando você tem uma consciência financeira, você sabe aonde você pode chegar. E, por exemplo, eu falo isso para meus alunos hoje, né? Não dou aula de educação financeira no Estado, mas eu falo para eles hoje, né? E para as pessoas que eu atendo também. Educação financeira é tempo, é a longo prazo. Então, se um jovem hoje, vou botar 20 anos, começa a investir, um jovem de baixa renda, começa a investir um valor pouco, um valor assim baixo, vamos botar assim uns R$ 300, vocês acham que é um valor muito alto? Vocês acham? Não, depende. Depende dos compromissos que essa pessoa depende tem. de quanto ele ganha. Depende. Isso, depende é sempre uma palavra muito comum na educação financeira. Mas se ele tiver a certeza que lá no futuro ele vai ter uma aposentadoria sem depender do INSS, você acha que ele vai fazer isso? Alguns jovens, talvez sim. O problema é que tem muitos que vivem só o dia de falar, hoje, né? Não tem essa preocupação. Por isso que eu disse que a educação financeira, ela não é só números, ela é comportamento, né? Então, desde o momento que eu mostro para uma pessoa hoje, com 60 anos, com 50 anos, que se ela tivesse começado lá atrás, hoje ela teria um valor grande, e ela fala, por que eu não comecei antes? Então, um exemplo, uma pessoa hoje que investe R$ 300, né, por mês, durante 30 anos e com uma rentabilidade de 1% ao mês, ao final desses 30 anos ela tem R$ 1 milhão. 1 milhão. Porque a educação financeira, ela trabalha com longo prazo. Então, você pensa assim, se eu, então, em vez de colocar R$ 300 por mês, eu colocar 1.000, 1.500, eu tenho essa condição, em 5 anos, em 10 anos eu vou ter esse valor? Não vai. Tá? Então, a educação financeira é longo prazo. Então, se hoje o meu filho tem 20 anos, está entrando agora no mercado de trabalho, ele tem essa consciência financeira, né, que a mãe está ensinando em casa, ou ele ouve, né, nas redes sociais, e ele começar isso, com 20 anos, com 50 anos, ele tem R$ 1 milhão. E R$ 1 milhão você vivendo de rendimentos, né, você não gastando esse valor, você tem uma aposentadoria de 8 a 10 mil reais por mês. Só de rendimento? Só de rendimento. Qual é a melhor forma da gente se organizar com o orçamento? Bom, então, a melhor forma de você se organizar é a palavra-chave, planejamento. Né? Então, assim, você tem que planejar o seu gasto mensal, né? Esse é o mais fácil, de certa forma, mas principalmente os gastos sazonais, né? Por exemplo, um IPTU, um IPVA, que vai vir lá na frente, então você está gastando hoje, mas você não está atento, aquilo vai acontecer, já é certo, né? Um IPTU, um IPVA, os gastos escolares, né? Então, assim, você já recebeu o 13º, o objetivo é que você se planeje antes, porque dinheiro, quando pinta na nossa mão, sempre tem muita coisa para fazer, a gente gasta, né? Então, lá no início do ano, você já pensa, o que eu vou fazer com as minhas férias? O que eu vou fazer com o meu 13º? Se você colocar isso no papel, tenho certeza que as coisas vão começar a fluir. E o 13º, por que não guardar ele um pouquinho para o início do ano? Onde você tem IPVA, você tem IPTU. Quando a gente estava conversando antes, e você me falou que eu guardei um dinheiro para o meu IPVA, e depois eu fui ver que eu guardei até mais. Olha que coisa boa. Eu acho interessante também a gente estipular valores do nosso salário. Tipo assim, mensalmente eu tenho tantos reais de lazer, tantos reais para gastar disso, daquilo. Isso é interessante também, né? Isso tudo entra no planejamento, né? Quando a pessoa está ali no acompanhamento, por exemplo, culturalmente, no mundo das finanças, existem alguns métodos. E aí, um dos famosos é o 50, 30, 20, né? Que é o 50 para gastos fixos, o 30 para gastos variáveis e o 20 é a sua reserva de emergência. Sendo que, se a pessoa ganhar pouco, fica meio complicado. Se ela ganhar muito pouco. Se ela ganhar 2 mil por mês, ela vai ter uma despesa mensal com R$ 1.000, 50%. Depende, né? Aí depende, se tiver em colégio particular, os filhos, se tem filho, não tem. Então, assim, cada caso é um caso. Eu gosto de trabalhar com 70, 15, 10, 5. Que o 70 é para os gastos fixos, né? E aí, com 15, você vem para o variável. 10% você coloca para a sua reserva de emergência e 5% para a reserva de oportunidade. O que é reserva de oportunidade? Então, a reserva de emergência é aquela reserva que você coloca todo mês um valorzinho ali que você vai estipular. Geralmente, todo mundo trabalha com 10% do seu salário. E aí, caso você fique desempregado, caso venha acontecer alguma coisa assim muito fora do padrão e que você precise tirar aquele dinheiro para pagar seus gastos fixos, você vai tirar da reserva de emergência. Agora, o que é reserva de oportunidade? Eu quero começar a guardar um dinheirinho porque, de repente, acontece alguma coisa, uma oportunidade. Exemplo, surgiu um terreno para comprar. Por exemplo, o IPTU, o IPVA, ele está no planejamento. Eu sei que lá na frente ele vai acontecer, né? Mas o terreno, eu sei que eu vou comprar um terreno? Não. Eu sei que eu vou comprar um carro mais barato? Não. O carro, ele pode estar no planejamento, mas, assim, de repente aparecer um carro ali, não. Então, essa reserva de oportunidade é para essas coisinhas assim. Às vezes, até para dar uma fuguinha. Aquele vestido ali é lindo. E aí, eu quero comprar aquele valor ali da reserva de oportunidade.
Mas ele é lindo e estava na promoção, né? Não estava dentro do seu planejamento. Oportunidade, o nome já diz. Foi uma oportunidade. Um achado, né? Que a gente fala, nossa, um achado. Era R$200 e tá vendendo, sei lá, por 120. E você também tá precisando, gente, porque você não vai ficar acumulando coisa em casa. Isso, né? Mas é uma oportunidade. E a reserva de emergência, ela tem um limite? Ou então ou você vai guardando aí até... Aí não, né, gente? Não, né? Tem um limite. Tem um limite, A reserva de emergência, o ideal é que ela seja até assim, pode passar, mas 6 vezes o que você ganha. Ah, tá. Mas não só o que você ganha, na verdade. É 6 vezes o seu gasto essencial. Porque imagina assim, você ganha hoje R$3.000. O seu gasto essencial, aquele que você não pode cortar nada, é 2.000. O outro você pode cortar uma internet, né? Você pode, de repente, até tirar do colégio particular, mas com 2.000 é para comer, para morar, né? Moradia, luz, água. Então você tem que ter 6 vezes esse valor. Entendi. Porque se você ficar doente, se você ficar desempregado, você tem aquele valor ali. Interessante. Né? E aí você também tem que ver onde você vai guardar esse valor, né? Não guarda na poupança. Um lugar que ele possa render, né? Mais um pouquinho do que a poupança. E também um lugar que tenha liquidez diária, você consiga rapidamente tirar. Porque não adianta você pegar esse dinheiro, colocar num investimento em ações, acontecer alguma coisa, o que você vai fazer? É verdade. Tem que ficar esperando, já que a emergência pode acontecer. A qualquer momento. Qualquer momento. Um pneu furou. Né? Geladeira pifou. Isso aí não tá no planejamento. É verdade. Então já pode tirar da reserva de emergência. Já pode tirar da reserva de emergência. Assim, tem algumas pessoas que vai ser muito complicado ela ter 6 meses, né, desse valor. Então, a gente trabalha com 2, trabalha com 3. O importante é ter.